O Kilo passa por essa garota como se nada tivesse acontecendo, mas em seguida pede com licença. E como ela não responde, ele fala com licença novamente. E quando ela olha para trás, ele fala que passou por ela e não pôde evitar de dar um oi para ela. E fala que ela é muito bonita. Ela agradece, então ele fala que o nome dele é Kilo e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é LOL. Ele fala que isso é muito doido, LOL e Kilo. Ela diz que é verdade e já ele fala que combina. E em seguida ele pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que só estava dando uma caminhada e que ia pegar algo para comer. Ele pergunta se ela sabe se por ali tem um bom restaurante. Ela diz que não sabe e que não conhece muito bem aquele lugar. Ele fala que é novo na área e que por isso parou para falar com ela e que seria bom fazer uma nova amizade que seria ainda melhor com uma garota bonita como ela. Ela agradece o elogio, mas diz para ele que simplesmente ela precisa ir. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz para ele que na verdade não. Ele fala que pareceu que ela estava indecisa e pergunta se ela quer que ele a deixe em paz. Ela fala que simplesmente foi gentil, mas a verdade é que ela não está interessada. Então ele fala que tudo bem e diz que foi um prazer conhecê-la. E nesse momento ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. E ele diz que é dele. Ela fala que é um ótimo carro e ele agradece e fala que o carro tá sujo, mas que tudo bem. Ela diz que para ela o carro não parece sujo. Ele fala que gostaria de levá-la para dar uma volta e que ele poderia também levá-la no restaurante. Ela fala que na verdade ela gostaria de dar uma volta no carro dele. Então ele fala que ela pode entrar e ela diz que tudo bem. Ele pede para ela esperar que ele vai abrir a porta para ela. Ela diz que sinceramente ela não estava pensando em abrir porque ela não sabe. Ele fala que o erro foi dele e já ela agradece. Nesse momento, já dentro do carro, ele fala que ele sente que ele não faz o tipo dela. Ela fala que não é que ele não faça o tipo dela, é que ela não estava interessada, mas que agora ela está. Então ele pergunta por que exatamente ela resolveu voltar. Ela fala que o carro dele é muito legal e que ela nunca esteve dentro de um carro desses antes. Ele pergunta se ela está vendo aquele botão ali do lado. Ela pergunta qual e ele fala que é aquele prata. Ela pergunta se é aquele prata e ele diz que sim. Então ela pergunta se ele está querendo dar um chute nela e mais uma vez ele diz que sim. Ela pergunta se ele está falando sério, ele fala que está falando sério e pergunta se ela pode sair. Ele fala que ele sabe que ela só voltou porque viu o carro dele e que é melhor eles pararem por aqui. E já ela diz que tanto faz. Ele fala que vai ser melhor já que ela não está interessada nele. E já ela diz que ele que não está interessado nela. Ele fala que não entendeu, então ela diz que se ele não estiver interessado nela, tudo bem. Ele fala que tudo bem, mas que não é pra ela levar tão a sério que ela vai conseguir outro cara, talvez um cara mais velho. E em seguida ele pergunta o significado da tatuagem dela e pergunta se é interesseira. E como ela diz que não, ele fala que tudo bem. Assim que o Nair vê essa garota, ele vai se aproximando e começa dizendo que ela é incrível e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. E ela diz que está indo encontrar o namorado dela. Ele pergunta se realmente ela tem namorado. E ela diz que sim e fala que está indo encontrá-lo. Ele pergunta se ela vai andando e se ele não veio buscá-la. Ela diz que é muito perto e que é logo ali na esquina. Ele pergunta se ela não pode ter amigos. E como ela diz pra ele que não joga assim, ele fala que entende e deseja pra ela um ótimo dia. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que é claro. Ela fala que gostou do carro dele e pede pra ele dizer o nome novamente. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que ela tem um nome bonito e pergunta o que ela quer. Então ela fala que decidiu voltar para saber o que ele quer fazer. Ele fala que não está entendendo já que ela tem namorado.
Ela fala que é verdade, mas que o relacionamento não vai muito bem. E ele pergunta se só agora ela vai dizer que o relacionamento dela não vai muito bem. Ela fala que não dá pra dizer que o namorado dela tem agido certo com ela. O Nair pergunta por que ela ainda está com ele. Ela diz que já está com ele por muitos anos, mas que já terminou com ele por muitas vezes, mas que ele sempre se mantém por perto. O Nair pergunta se ela tem namorado porque ela está ali conversando com ele. E quando ela tenta se explicar, ele pergunta se o relacionamento dela é aberto. Ela fala que já não está com ele e ele pergunta se realmente ela não está com ele. E em seguida fala que ela parece muito bem, que ele gostou do vestido dela e depois pede para ela dar uma volta. Ela diz que só está mostrando para ele o que ele está perdendo. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Houston. Ele fala que é de Ohio e que acabou de se mudar algumas semanas atrás. Ele fala que na verdade estava dando uma volta na vizinhança tentando fazer uma nova amizade. E que pensou que ela pudesse ser uma ótima opção, mas como ela tem namorado, ele não quer se meter entre os dois. Ela fala que eles não estão juntos e que ela quer algo melhor para ela. E quando o Nair pergunta se ela acha que ele pode ser melhor para ela fala que pode ser. Ele fala que tudo bem e já ela fala que ele deveria deixá-la dar as boas-vindas para ele. E ele pergunta como ela faria isso. Ela diz para ele levá-la para dar um passeio, aí eles podem conversar sobre isso. E mais uma vez ele pede para ela dar uma volta. Ele diz que ela é muito bonita e já ela pergunta se ele vai levá-la para o shopping. E ele pergunta como assim. Ela diz que quer dar as boas-vindas e mostrar os lugares para ele. Ele fala que pode deixá-la no shopping e que para ele não tem problema algum. E em seguida pergunta se ela quer entrar no carro. Mas assim que ela entra no carro, ele fala que mudou de ideia porque ela é interesseira e pede para ela sair do carro dele. E ele pede para ela fechar a porta. Então ela diz que ele pode ficar com essa porcaria de carro alugado. E mais uma vez ele pede para ela fechar a porta. O Landon se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem, então ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que não está com tempo. Ele fala que só quer saber o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele ainda pergunta para onde ela está indo, mas ela deixa muito claro que não está interessada, então ele se despede dela. Mas assim que ela vê ele destravando as portas do carro, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que provavelmente o carro deve ser dele, já que ele está com a chave na mão dele. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta para onde ele vai e já ele pergunta como assim para onde ele vai. Ele fala que não é da conta dela para onde ele vai, como ela disse ainda há pouco para ele. Ela fala que pensou melhor e que gostaria sim de conhecê-lo. Ele fala que não está conseguindo ouvir muito bem e pede para ela chegar mais perto. E mais uma vez ela pergunta para onde ele está indo. Ele diz que, para falar a verdade, ele estava procurando um restaurante. Ela fala que talvez ela possa fazer companhia para ele, mas ele diz que está até agora tentando entender por que ela falou daquela maneira com ele. Ela diz que não teve a intenção de ser mal educada. Ele fala que não está conseguindo entender por que ela voltou para falar com ele, já que ela não está interessada nele. Ela fala que não sabia e ele pergunta não sabia de quê. E quando ela diz que não sabia quem era ele fala que ela ainda não sabe. Ela diz que está falando a verdade e que quer conhecê-lo. Então ele pergunta cadê aquela energia negativa do começo. E como ela diz que não sabe, ele fala que também não sabe porque ainda está conversando com ela. E ela diz que vai entrar. E já ele pergunta por que ela quer entrar no carro. Então ela pergunta por que ela não pode entrar. E já ele pergunta por que ele deveria. E como ela não responde, ele fala que está fazendo uma pergunta. Então ela pergunta por que ele acha que ela não deveria entrar. Ele fala que acha isso porque ela não está interessada nele. Ela pergunta como ele pode saber que ela não está interessada nele. Ele fala que não vai poder ficar muito tempo ali, mas pede para ela entrar no carro.
Ela entra no carro e diz pra ele que não foi tão difícil. Ele fala que não estava se fazendo de difícil, mas que realmente não entendeu porque ela não demonstrou nenhum interesse nele. Ele fala que se for esse o caso não tem problema algum, mas que ela não precisa ser mal educada. Ela diz que não demonstrou interesse logo de começo porque ela precisava pensar sobre isso. Então ele pergunta se ela está ou não está interessada nele. Ela fala que também não dá pra dizer assim e que vai depender do que ele pode fazer por ela. Ele pergunta como assim o que ele pode fazer por ela e pergunta o que isso significa. Ela diz que se ela vai fazer algo por ele, ele também precisa fazer algo por ela. E depois que ele diz que em nenhum momento ele disse que vai fazer algo por ela, ela fala que antes de se envolver, ela precisa saber se ele vai poder cuidar dela. Ele fala que já conhece esse truque, que ele não vai gastar o dinheiro dele com uma pessoa que ele não conhece. Ele fala que acabou de conhecê-la na rua e que ele sabe que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele diz que sim. Ela fala que só estava querendo saber se ele é o tipo de cara que ela estava procurando e que poderia cuidar dela. Ele fala que com certeza não é o tipo de cara que ela está procurando e pergunta por que ele cuidaria de uma interesseira. Ela pergunta se é isso mesmo que ele pensa e ele fala que é exatamente isso que ele pensa. Ela fala que tudo bem e já ele diz que ela é interesseira.